Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Rosa, eu sou neuropsicólogo e hoje a gente vai falar um pouquinho de uma diferença aí de quadros aí bastante complexos e difíceis e sensíveis da gente conseguir distinguir. É a questão da diferença entre o luto e a depressão. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Então fique comigo, no final desse vídeo a gente vai tentar esclarecer o máximo de informações a respeito do assunto. Mas antes disso, deixe o seu like, curta aí e se inscreva no nosso canal para que a gente continue aí produzindo mais materiais e você fique aí recebendo em primeira mão os novos conteúdos que a gente está elaborando. Vamos lá? Bom, pessoal, então como eu falei, né, a gente vai falar sobre esse assunto de diferenças entre o luto e a depressão. É um assunto bastante complexo, né, bastante difícil da gente conseguir separar, tanto para quem está fazendo o processo de avaliação, quanto para o psicoterapeuta e para quanto que as pessoas estão ali passando por esse quadro. Não é fácil, é muito difícil, né? Muitas das vezes a gente fica na dúvida se aquilo ali é uma característica do luto, se é uma fase normal do luto, ou se já instalou-se ali, né, um quadro mais depressivo, né, com relação àquela questão que aquela demanda que aquela pessoa está trazendo. Então, é um olhar muito difícil, muito cuidadoso. Então, a gente precisa ter, né, essa visão geral do que é uma questão do luto e outra questão da depressão, para ficar muito mais fácil desse panorama da gente conseguir fazer um diagnóstico mais tranquilo, até para a gente poder fazer encaminhamentos, né, com relação àquele caso de uma forma mais saudável, de uma forma mais que vai atender a demanda real necessária daquele paciente. Lembrando aqui, né, que a gente não está aqui principalmente para poder falar que é uma coisa fixa, né, acontece para todo mundo, é uma característica de informação geral dentro desse panorama. Então a gente vai falar um pouquinho desses esboços, né, dessas características. Então quando a gente está falando um pouco do luto, né, tem essa característica da perda muito significativa. Né? Então a tristeza e a angústia ela vai estar relacionada com relação à perca daquela pessoa que foi-se embora. Então, por exemplo, eu perdi, né, minha mãe. Então, toda essa tristeza, essa angústia, ela está relacionada com relação ao esse pensar nessa mãe. Então, quando eu penso, né, nas lembranças, nas memórias, eu sinto essa dor e essa angústia, mas porque ela está focada, né, quando vem à memória essas lembranças né, direcionadas com a pessoa que foi perdida. Né? Então, é muito focado nisso. E já a depressão, ele já é um humor mais deprimido, né, que causa essa questão da perca do prazer, de várias atividades, né, de muitas questões a mais. Esse humor deprimido, dessa tristeza mais profunda, né, é uma característica de que ela é mais intensa. Né? Então, por exemplo, eu sinto a maior parte do tempo aquele sentimento. Então, ele é mais fixo, mais intenso dentro dessa característica. A gente vai ter também outras características, né, de desânimo e uma tristeza mais profunda voltada para esse lado. Lembrando, né, que algumas características depressivas elas também podem estar correlacionadas principalmente com percas, né? Percas também de luto, percas também de emprego, perca de coisas de trabalho. Então, tudo isso né, tá voltado também para um estado que pode desencadear também uma depressão. Mas lembrando né, que o estado depressivo né, ele vai sendo um processo que vai se instalando né, ao longo ali da questão da elaboração daquelas percas que ela teve. Então, por exemplo, né, perdi um emprego. Então, vem um sentimento de tristeza e aí ele fica fixo, prolongado, né, que aquela pessoa tem todas aquelas outras características de uma demanda que a gente visualiza que já passou né, um prazo normal, que a gente também não conseguiria deixar aquilo perdurar por mais tempo. Né? Então a gente volta muito nessa característica. Aqui eu vou utilizar nessas diferenças aqui que está disponibilizada aí no livro de Psicopatologia e Semiologia e Transtornos Mentais, né, do Paulo da Gualahond, né, que é referência também aí com relação aos transtornos, aí já está baseado com relação ao CID-11, né, o DSM-5, né, esse livro que ele traz dessas características e ele traz aí de uma forma muito muito interessante esse quadro desses aspectos que eu acho que fica muito mais didático para a gente poder falar. Então, quais são essas características, né, que a gente vai ter que diferenciar? A questão dos aspectos diferenciados, né? Então, é com relação ao humor e à tristeza, porque os dois têm nessa característica ali da tristeza, experimentados e a sua evolução. No luto intenso, a gente vai ter uma tristeza relacionada, então, a essa perda, né? Aquilo que eu já falei um pouquinho lá no início. E ela tende a diminuir com o passar das semanas, com os meses, pode até durar meses, eventualmente anos, né? São casos mais raros, né? Então, mas a gente tem essa evolução. A gente tem uma intensidade, né, e uma durabilidade, e depois vai diminuindo,
né, a questão também dessa intensidade. A depressão, ela já é um humor mais deprimido constante, né, que abrange mais que as percas. Então, eu penso em qualquer outra coisa, eu estou com aquele sentimento ruim. É um humor que não melhora não, com o passar do tempo, né? Então, vai ser ali, em média, né, 4 meses mais instalado nessa situação. Então, com relação a qualquer coisa que eu penso, perspectiva de futuro, com relação ao que eu tenho que fazer, com relação à minha autoimagem, com relação a qualquer característica, eu estou com essa sensação, né, de tristeza, né, de humor ali mais deprimido. Outra questão é a questão do padrão temporal. A gente vai ter ali uma tristeza que ocorre em ondas, né, como se fosse aquela questão das dores do luto. Ela vai estar associada às lembranças, né, da pessoa. Então, essa questão temporal, então sempre vai vir essas ondas, mas porque eu lembrei da pessoa, porque eu senti o cheiro, porque eu vi uma coisa que ela gostava, ou eu escutei uma coisa que me remeteu. Então, vem essa onda, né, associada aí muitas das vezes com choro, com a tristeza, né, uma coisa mais intensa, mas foi por conta dessa questão mais temporal. E na depressão, a gente vai ter essa tristeza aí de um desânimo, né, que vão oscilar menos ao longo dos dias. Então, assim, essa questão temporal, ela é muito, né, importante justamente por isso, né, porque eu vou estar ali mais na depressão, um estado, né, mais profundo com relação a qualquer lembranças, né, e a questão do luto, ela está completamente vinculada, né, nas lembranças, né, da pessoa que eu perdi. Então, por exemplo, né, eu lembrei da roupa que meu filho usava, ou então da comida, ou então do cheiro. Então vem aquela lembrança e aí vem, né, aquela onda que a gente vai chamar, né, das dores do luto, que é justamente aquela intensidade. Aí vem o choro, vem a desestabilidade, o sofrimento mais acentuado naquele momento que a pessoa acessou aquela lembrança e aquele fato que estava ocorrendo. Né? A gente vai ter aí o conteúdo dos pensamentos. Né? Então, por exemplo, a tristeza, no luto, né? A tristeza e a angústia ela é mais centrada em pensamentos relacionados também à pessoa perdida. Né? Então, quando eu lembro de tudo aquilo, me gera uma angústia, uma dor no peito, né? Um sentimento ruim, mas com relação a isso. E já na depressão, a gente vai ter ruminações, né? Autocríticas e pessimistas abrangentes. Então, é algo mais amplo. Então, é com relação ao que eu sou, à minha pessoa, à minha autoestima, ao que eu significo, a minha ação dentro desse estado. Então, é muito mais amplo, né? Elas são bem abrangentes com relação a esse pessimismo. O pensamento típico, geralmente, né, do luto intenso, ele está muito voltado, né, naquela questão das vezes que ocorre, né, por que eu não disse o quanto que eu amava, por que que eu não fiz isso para ela, por que eu não cuidei mais. Então, esse lamento, né, do pensamento típico, ele é muito nessa característica, né, que a gente fica, né, naquela questão, né, voltada para a pessoa que a gente perdeu. E a depressão, ela a gente já abrange novamente, né? Então, nada na vida vale a pena, eu não sirvo para nada, eu sou um peso. Então, isso já, né, já fica bem claro aí, né? Que é uma coisa já, né, que pode ter ali um quadro já depressivo por conta desses detalhes. E as fantasias, né, que vão estar relacionadas a esses pensamentos, né, de suicidas é um pouco disso, né? Gostaria de morrer, mas para me juntar à pessoa perdida, para me revê-la, né, por conta da saudade, por conta, né, de estar junto com ela novamente. Então, até a questão do morrer, ela está voltada para essa questão de rever, de estar junto novamente com aquela pessoa. E já na depressão, não. Na depressão, a gente vai estar, né, com o pensamento, às vezes, com esse sentimento, né, por não querer sofrer mais, porque a gente não merece mais viver, né, porque a gente está dando trabalho demais para as pessoas. Ou seja, é uma volta, né, também de aqui, uma questão mais contra si próprio, né, nessas questões de pensamentos, né? Então, isso aí deixa essa visão mais ampla, né, da gente conseguir separar quando o paciente ele está ali ainda no luto, né, que é uma dor do luto, ou já é um quadro de depressão, ou, né, já tinha, né, um quadro de depressão, e aí a gente não sabe às vezes separar. Será que isso aqui, né, é uma característica do luto? Então, quando esse paciente ele está ali com você, né, com essas lamentações muito mais voltadas para a vida, para em si, onde pode incluir também essa pessoa que ele perdeu e agora ele não tem mais nada, pode ser sim um quadro depressivo, né? Mas aí, muitas das vezes quando é um direcionamento, né? Quando a pessoa está focada somente, né, tudo, né, daquele desânimo, daquele falta de agir, daquela paralisia, né? Mas por quê? Eu sempre estou lembrando da pessoa, o cheiro, da hora que a gente acordava, principalmente dependendo, né, dessa intimidade, dessa intensidade de convivência que essa pessoa tinha. Então, muitas das vezes ela também pode ter essa paralisia de não conseguir fazer as coisas porque ela pensa muito nessa perca que ela teve, né? Então, ainda não é uma depressão. Então, às vezes a gente pensa, olha, já está passando do luto natural, do luto, né, que a gente chama ali de, né, dentro dessas fases.
mas na verdade não existe um padrão. A gente vai ter que ter essa característica, né, de prazos ali muito individualizada, né, dentro desse quadro do paciente. Então é possível, né, a gente fazer essa separação. Quando o paciente traz mais sentimentos voltados para essa pessoa que ele perdeu, pode estar muito direcionado para a questão do luto. Agora, quando ela faz né, um movimento muito mais abrangente, muito mais profundo, onde abrange várias áreas e principalmente contra uma autocrítica contra ela mesma, são características mais depressivas, né? Então eu espero aí que esse conteúdo tenha ajudado vocês a separar um pouquinho, a gente entender, né? Muitas das vezes não significa dizer, né, que um luto não possa desencadear um quadro depressivo, ou, né, que a pessoa num quadro depressivo aí possa ter um agravante muito maior com a questão, né, do luto, vivenciando aquilo, e ser ou ter os dois em conjunto, tá vivenciando um luto, mas, né, já estava também no quadro depressivo. Pode acontecer também, mas aí fica mais fácil, né, da gente olhar, né, tá vivenciando esse luto, né, o que está mais intenso, qual que é mais a demanda, para a gente poder olhar qual que é a necessidade ali agora daquele paciente naquele momento. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que você ajude tanto na prática, mas até no conhecimento pessoal, né, para a gente poder também se identificar. Caramba, será que eu estou, né, que vivenciando ainda a fase do luto? Ou será que eu já estou entrando num quadro depressivo? Né? Para a gente também fazer essa autocrítica, essa autopercepção, por conta desse quadro aí, a gente consegue aí já dar um norte muito bacana. Espero que vocês tenham gostado, eu aguardo vocês aí no próximo conteúdo e até mais. Tchau, tchau.